si estamos tatuadas. Diamantes, dinero, tengo en mi habitación. Compro y obtengo lo que me gustó. Tanto he sufrido, cagadas y alivios. En alguien salvaje me he convertido. Prefiero esbozarme que atarme a ti. Canciones y cheques, sé cómo escribir. Me ves brillando, te va gustando el oro que llevo. Bom dia, galerinha. Vamos começar nossa aula de espanhol. Mas olha só, antes que a gente comece, eu recomendo que vocês peguem um caderno para que vocês anotem o vocabulário que a gente vai trabalhando. Esse material já é o material de estudo para as avaliações. Vamos lá? Te está tentando los lujos, dinero, te gustan, presiento, lo veo, lo quiero, lo compro, lo tengo, lo quiero, lo tengo, lo quiero. Então, na aula passada, a gente trabalhou mais algumas comunidades autônomas da Espanha, né? E hoje a gente vai ver o que falta. Quais são? Galícia, acompanhe no mapa, por favor. Comunidade de Madrid, ou seja, a capital da Espanha, que é Madrid. Extremadura, Ceuta, Melilla, Região de Múrcia, ou solamente Múrcia. Comunidade Valenciana ou Valência, País Basco, veja que é escrito com V, mas a gente fala com esse som de quase B, tá? Por quê? Porque a gente já tinha visto as outras comunidades, tipo Principado de Astúrias, solamente Astúrias, Cantábria, Castilla e León, La Rioja, Navarra, essas caíram na unidade anterior. Aragão, Catalunha, Castilla-La Mancha, Andalucia, Islas Baleares e Islas Canárias. Lo quiero, lo compro, lo tengo. Llevo un anillo y no hay compromiso. Mi chicas y yo tenemos el mismo. Mi adicción fue comprar. E aí, gente, a primeira comunidade autônoma que nós vamos trabalhar hoje é essa daqui, ó. Acompanhem no mapinha. Vamos lá? Ceuta. Olha só. Em Ceuta, a gente vai encontrar um prato muito específico, muito peculiar, chamado chuparquia, que é um doce muito popular em Ceuta, que tem como base farinha, harina, mel e gergelim. Farinha, mel e gergelim. Além de algumas especiarias que dão um sabor exótico do norte da África. Gente, eu devo lembrar vocês que ele é um doce que não falta nas festas muçulmanas. Lembra que eu já contei que os mouros dominaram a Espanha durante um período, o Império Otomano foi deixando suas influências, não só na gastronomia, como na cultura, como no idioma. E o outro vai ser Extremadura, a outra comunidade autônoma que a gente vai ver aqui, ó. Identificaram? Beleza. E qual o prato que o representa? Torta del caçá. Isso, torta del caçá. Então, em Extremadura, na verdade, gente, existem pratos típicos como que a gente já viu, migas. Lembra que a gente vê, feito assim, um pão que é esfarelado e fica parecendo uma farofinha? Então, mas eles preparam de uma forma bem específica e aí eles dão o nome de migas extremenhas. Repetindo, migas extremenhas. Ou tem uma outra forma que eles chamam de corrondongo. Corrondongo, que é uma espécie de gazpacho, mas mais espesso, mais grossinho, certo? Então, o produto mais assim especial, mais estrela da região é a torta del caçá. E o que é essa torta del caçá? Vocês estão vendo a imagem? Na verdade, é um queijo de ovelha não pasteurizado que tem uma casca dura por fora. E ele é bem molinho por dentro. Ele lembra aquele queijo Serra da Estrela. Dizem que é um manjar para os amantes dos queijos. E você, gosta de queijo? Gente, e agora a gente vai ver a região da Galícia. Aquele que é proveniente da Galícia é chamado de gallego. Onde é que ele está? Aqui, ó, no mapinha, acompanhem. Então, o prato que eu trouxe que faz referência à Galícia é o pulpo. Aquele pulpo que é comprado na feira. Primeiro, o que é pulpo? Pulpo significa
polvo, sabe? O marisco polvo. Só que preste atenção, essa escrita aqui, ó, que seria o nosso polvo, na verdade, em espanhol, significa pó. Repassando, polvo é o pó, pulpo é o polvo, entenderam? Repetindo, polvo é o pó, pulpo é o polvo. Então, o que é o pulpo? É um prato galego, em português a gente diz galego, mas em espanhol a gente vai dizer gallego. É um prato galego, super simples e super delicioso. Eles dizem que o prato é exquisito, ou então eles dizem é riquíssimo. O que ele está falando com exquisito? Significa que é delicioso. Tanto riquíssimo como exquisito são sinônimos da palavra delicioso. Ambas significam delicioso. E que consiste num polvo cozido com sal e azeite, polvilhado com pimentão. É comum que esteja acompanhado por batatas cozidas na própria água do polvo, né? Além desse prato, a Galícia é uma região famosa não só por esse marisco, como também outros mariscos, como nabarra, percebes, etc. Todos devem ser preparados de forma bem simples e são exquisos, são ricos, riquíssimos. Não podemos esquecer também eles chamam de ré exquisita. Quando eles falam ré, quer dizer assim, dobrado. Eles impõem assim, uma ênfase, que é muito delicioso. La empanada gallega, ok? Agora vamos para Madrid? Comunidade de Madrid, que é a capital da Espanha, ou somente, como é conhecida, Madrid. O prato, lógico que tem a paella, como eu vou repetir, tem a paella em toda a Espanha. Porém, um prato muito representativo de Madrid é el cocido madrileno. E que, como eu já disse, apesar de Madrid ter vários pratos típicos, o cozido é o mais representativo. A principal diferença com relação ao cozido brasileiro, você gosta de comer o cozido? Então, é que o ingrediente principal lá é o grão de bico. E agora a gente vai para a região de Múrcia. Vamos achar Múrcia? Aqui está, região de Múrcia. Qual o prato que eu trouxe? La paella huertana. Veja a paella aí do lado. Como eu disse para vocês, a paella é um prato típico de toda a Espanha. Só que o método de como ela é feita vai variando de região para região. Então, lá em Múrcia, eles usam a paella com muitas verduras, é vegetariana. Então, por isso, são produtos que vêm de onde? Da horta. E daí vem o nome, paella huertana. Então, inclusive, as pessoas dizem que Múrcia é a horta da Europa. E por isso, os vegetais, as hortaliças são muito utilizados em sua gastronomia. Porque a paella huertana é basicamente uma paella vegetariana, como eu já falei, tá bom? Se você não gosta muito, assim, de uma paella só com vegetais, então, olha só, você pode pedir lá uma paella de marisco, porque também é próprio dessa região. Mas a mais conhecida é a paella huertana, ok? Vamos agora para o País Basco. Como eu disse, a gente fala basco, mas escreve com la ube, ou seja, com V. E o prato que o representa é o pintxo. Pintxo. E aí, vejam, o País Basco é uma comunidade onde, na verdade, dizem que se come melhor, né? As pessoas dizem que eles gostam muito de degustar. E aí, eles se concentram a parar um momento do seu dia para saborear os vários pratos que eles sabem fazer. E alguns dos seus pratos, assim, os mais famosos são o bacalhau piu-piu, é o bacalhau, o tixpirones em su tinta, alúbias de Tolosa, e etc, etc, vários outros. Eu quero chamar a atenção que vejam como as palavras são diferentes, porque de todos os dialetos falados na Espanha, eu já falei para vocês que existem, no mínimo, além do espanhol, o castelhano tem mais 4, né? Então, o valenciano, o catalão, o basco,
que também é chamado de euskera. Ele é o que tem, assim, uma estrutura bem diferente do espanhol, porque recebeu muita influência, principalmente dos mouros, ok? Mas, olha só, a gente não pode deixar de falar, que eu comecei e não falei do principal, que era os pinticos. O que é isso? São mini tapas. Só que mini tapas muito elaboradas, sabe? Muito bem servidas sobre uma fatia de pão. E aí, gente, olha, eles vão passando de bar em bar, comendo aquilo ali, bebendo um pouquinho, principalmente quando tem a festa de São Sebastião. Adicción fue comprar sin control a mis amigos y a su admiración. Agora vamos para Melilla ou Melilla. A gente achar aqui é uma ilha, sim. Encontraram? Beleza. Olha só, a gente vai conhecer em Melilla um prato que tem uma influência árabe, que consiste assim numa massa folhada recheada com frango. É o normal, né? Mas tem que ter cebolas, algumas especiarias e que dão um sabor exótico. E mistura o salgado com doce. Pensa aí, frango com doce. A gente já até conhece um pouco a carne com doce quando a gente usa passas, né? Mas o frango com doce. E além disso, ainda tem um perfume. Eles colocam o perfuminho da canela. Isso é chamado pastela. Ok? Vamos para Valência? Me acompanhe. Comunidade Valenciana ou solamente Valência. Então, olha só. Como eu disse, ao contrário do que muita gente pensa, a paella valenciana não leva marisco. E sim, frango e coelho. Eu disse, a paella é um prato típico de toda a Espanha. O que diferencia é o método como se utiliza, né? A gente terminou de ver a paella huertana, que é a vegetariana. Agora vocês estão vendo a paella valenciana. Então, se eu digo paella valenciana, vocês vão saber que ela não é aquela conhecida como a vegetariana. Ela é preparada, no geral, com frango e coelho, né? Depende do lugar. Até tem lugar que coloca caracóis. Mas a verdade é que, assim, a Valência, você pode encontrar todo tipo de paella. Sim, essa é a verdade, porque lá tem muitos bons restaurantes e o que vale mesmo a pena é você fazer essa degustação. Então, nos meses que fazem calor, geralmente as pessoas gostam de provar a horchata. Presta atenção, horchata. O que é uma horchata? É uma bebida bem doce e que é típica da região, tá certo? Na sua opinião, que prato ou que produto você considera assim mais emblemático de toda a Espanha? Que prato você ficou com vontade de experimentar? Pense aí em toda a nossa listinha que nós dissemos aqui e aí pausa o vídeo, vão lá nos comentários e coloca: eu gostaria de provar tal prato. Eu vou olhar depois e a gente conversa. Vamos repassar esse vocabulário de comidas e bebidas. Seria interessante que vocês estivessem com um caderno para poder anotar esse vocabulário para estudar para as avaliações. Vamos lá? Então, veja. A gente já conheceu alguns desses aqui, mas também tem outros novos, né? Por exemplo, que é o assunto de hoje, a gente vai trabalhar com el pollo, com la carne, el pollo como a ave, la carne e deixa eu ver se tem aqui o que eu quero, pescado. O assunto de hoje, na verdade, é esse aqui. El pescado, las aves, que el pollo é uma delas, e la carne. Vamos lá? Fazendo a revisão? Acompanhem. Eu só vou explicar quando o desenho não estiver assim muito claro. O resto é com vocês. Como já disse, a gente já trabalhou, é só uma revisão. La pizza, la hamburguesa, la ensalada, el café, el jugo. É importante que vocês saibam que el jugo também pode ser chamado de el sumo, escrito com maceta. El pollo, que é o frango. Preste atenção que existe el pollo, existe lagadina. Não é igual, não é a mesma coisa que acontece no Brasil. Você pede, eu quero uma galinha para comer. É uma coisa, eu quero um frango para comer, são coisas diferentes. El pescado, isso aqui eu também já expliquei para vocês, que quando você fala peixe, o peixe está vivo. Ele não está próprio para ser
consumido. Então, se você quer comer um peixe num restaurante, você não deve pedir um peixe. Como é que você deve pedir? Um pescado. El helado, que é o sorvete, las galletas, que são as bolachas, muito comuns las galletas rellenadas, ou seja, recheadas, el vino, la cerveza, la carne, que eu já falei, la pasta, que é a massa, la salchicha, la leche, el té, el pão lactal. El pão lactal é aquele pão de forma, feito de leite, né? Lactal vem de láctea. El sanduíche, ele é mais assim, ele também é utilizado como sinônimo, el bocadinho, mas na verdade tem uma variação de país para país. Por exemplo, Porto Rico, eles não falam el sanduíche, eles falam el bocadinho. Então é normal haver essa variante linguística, muito normal. El jamón, que é o presunto, la sopa, la torta ou la tarta, que é o mais usual, la gaseosa, que é o refrigerante, e el queso. Aqui está o assunto de hoje, né? Esse vocabulário trabalhando em alimentos, em específico, las carnes. Então, vocês têm carne em dados, em cubo, tá vendo? Carnes em dados, carne moída, jamón, que é o presunto, mais uma vez aparece, tocino, que é o tocinho, chuleta. Olha só essa palavra, chuleta. Essa palavra chuleta é uma palavra biléxica. O que significa isso? Significa que tem dois sentidos. Você pode usar para pedir uma chuleta de cerdo, enfim, ou seja, uma costela de cerdo, costeleta de porco, ou tem um outro sentido que é dar um tapa em alguém. Vou dar-te uma chuleta. Eu vou te dar um tapa. Viram os dois sentidos? Ok. Pollo, salchicha, costilha, salame, pescado, conserva de atum, gamba, calamar, pulpo, que é o polvo, que eu já expliquei para vocês, cangrejo. Agora, aqui já entrou um pouco dos mariscos, né? E aí vem agora outras espécies, melhor dizendo, outras espécies de pescados e mariscos. Acompanhe. Almeja, cangrejo, anguila, pulpo, ostra, aqui é ostra, gamba. Sim, eu esqueci de explicar para vocês o sentido de almeja, né? Almeja significa molusco. Aí eu falei que cangrejo aqui embaixo apareceu, mas está muito claro que é caranguejo, não é isso, gente? Vocês já entenderam? Que esse anguila aqui é enguia, que o polpo a gente já tinha visto, né? Que é o polvo, ostra é ostra, gamba é camarão, que a gente já tinha visto aqui, ó. Camarão. Assim como calamar, que a gente já tinha visto aqui, aparece aqui de novo. O que é um calamar? É uma lula. Aí, continuemos aqui, ó. Gamba, que é camarão. Salmão, que é salmão. Sardinas. Vieiras, que são vieiras, né? Em português também se fala vieiras em espanhol, vieiras em português. Tiburão, que é tubarão. Peixe-espada, atum. Langosta, a gente já tinha visto aqui as conservas de atum, langosta, lagosta, merrilhão, que vai ser mexilhões. A gente vem trabalhando com acentuação desde a unidade passada. E agora a gente vai trabalhar em específico o acento diacrítico. O que é um acento diacrítico? É um acento diferencial. Vocês já aprenderam que as palavras que têm a última sílaba tônica são chamadas de agudas, as que seriam as oxítonas, as que têm a penúltima sílaba tônica, que seriam as paroxítonas, a gente chama de grave ou chanas, as que têm a antepenúltima sílaba tônica, e que todas devem ser acentuadas, que em português seriam a proparoxítona, em espanhol a gente chama de esdrújula. E tem uma situação que não tem em português, que as palavras acentuadas
na sílaba da antepenúltima sílaba. Veja, em português só tem na última, na penúltima e na antepenúltima. Em espanhol tem na antes da antepenúltima. Olha que interessante. Essas são chamadas de sobresdúrulas. Esse assunto foi assunto da unidade passada. O assunto novo vem com acento diacrítico. O que é um acento diacrítico? Quer dizer que é um acento diferencial, tá? Aqui diz, se chama tilde diacrítica primeiro. O que é tilde? Tilde é o acento agudo. Só existe o acento agudo em espanhol, não existe o acento circunflexo, não existe aquele sinal gráfico que a gente chama de tio. Vocês vão dizer, ah, professora, eu já vi o tio em cima da letra N. E eu vou responder para você que aquilo ali não é um tio, é a grafia da letra N, ok? Então, se chama tilde diacrítica o acento diacrítico, ou seja, o acento diferencial, né? A tilde que se utiliza para evitar confusões com relação às palavras que são idênticas. Em outras palavras, o que é que eu disse aqui? Que a gente usa esse acento diacrítico, ou seja, essa tilde, para diferenciar uma palavra de outra palavra, ou seja, as palavras são iguaizinhas, e para diferenciar uma da outra, a gente coloca o latilde, ou seja, o acento. Então, o que observa-se? Que sua função é diferenciar as palavras segundo sua categoria gramatical. Olha o exemplo. Necessito que me dê me livro. Esse D aqui está com acento, porque é verbo. De que é este livro? Esse aqui está sem acento, ó. Vejam que são iguais. Um está com acento, o outro está sem acento. Esse acento que aparece aí, ele é chamado diacrítico, porque o objetivo dele é só diferenciar esse D desse D. Esse vai ser verbo e esse vai ser uma preposição. Quero mais sopa. Olha, esse mais tem um acento. Mas não quero carne. Esse mais está sem acento. Significa que esse mas é diferente desse mas. Esse mais com acento significa que é o mais com o nosso i, mais, a ideia de soma. Esse mais sem o acento significa o nosso porém, o nosso mais, ok? Então, esse acento aí serve para marcar a tonicidade da palavra? Não. Para que serve, então? Para diferenciar uma palavra da outra, tá? Para mostrar que essa aqui é o mais com i, e para mostrar que essa aqui é o mais sem o i. Se me acompanhas, lhe digo que si. Olha aqui, ó, temos o si sem acento e temos o si com acento. Serve para quê? Quando eu digo que o si tem um acento, eu estou usando para mostrar que é o advérbio afirmativo de sim, ok? Já esse si aqui, sem o acento, ele vai ser uma conjunção condicional. Se você, olha, eu estou impondo a condição. Se você me acompanhar, viram? Então, essa conjunção condicional não tem um acento. Já quando eu digo sim, contrário de não, vai ter o acento. E como é chamado esse acento? Diacrítico. E o que significa diacrítico? Diferencial. Pessoal, vocês já tinham aprendido que existe já vocês já tinham aprendido, né, desde o sexto ano, o ele sem acento com o ele com acento. A professora sempre quando explicava, lembra que a gente já viu isso, enfim. O ele sem la tilde, ou seja, sem o acento, com ele com la tilde, ou seja, com acento. Significa que esse ele é o artigo, né? O artigo o. Então, você diz assim, ele policia correu. O que você disse? O policial correu. Esse ele com acento significa o que, gente? O pronome pessoal. Eu, tu, ele. Que significa ele. Ele correu. Ele correu. Então, perceberam que esse acento aí não é para marcar uma sílaba tônica, é para diferenciar uma palavra da outra. Por isso, a gente chama de tilde diacrítica. E aqui a gente tem o tu. Mais um que vocês já viram desde o sexto ano, ó. O tu com acento e o tu sem acento. O tu sem acento significa teu. É um adjetivo possessivo, lembra da ideia de posse? Então, por exemplo, és bonita tu bicicleta. Tu, acompanhando a palavra bicicleta, significa tua bicicleta. Então, eu uso tu para tua, eu uso tu para teu, valeu? Porém, se você coloca o acento, ele vai ter o sentido de quê? De tu mesmo, tu e eu. Eu, tu, ele, nós outros, vosotros, eles. Então, esse tu
que significa tu, vai ter o acento. Quero que vocês anotem essa relação no caderno para material de estudo, para avaliação. Valeu? Então, vamos lá. Olha, o ele com acento é diferente do ele com acento. O ele com acento é um pronome pessoal que significa ele há chegado, ele chegou. O ele sem acento significa que é um artigo, ele senhor há chegado, o senhor chegou, ok? O mi com acento é diferente do mi sem acento. O mi com acento é um pronome pessoal. A mim me gusta el cine, quer dizer, mim, para mim, ok? Já o mi sem acento é um adjetivo possessivo, ou seja, dá uma ideia de posse, tipo meu, minha. Me gusta meu livro, eu gosto do meu livro, meu livro. Mi camisa, minha camisa. Mi bolso, mi coche, meu carro, ok? O tu com acento é diferente do tu sem acento. Terminei de explicar isso a vocês. O tu com acento é tu mesmo. Tu não sabes manejar, tu não sabe dirigir. O tu sem acento vai ser o quê? Teu ou tua. Tu hijo estudia muito. Teu filho estuda muito. O si quer dizer sim. Tipo, a ideia afirmativa. Aqui não tá colocado assim, tá? Mas vocês vão anotar aí, tá? Que esse si... tá aqui embaixo já. Então, voltemos. Tá embaixo, o que eu ia dizer antes. Pronto, tá embaixo, tá? Então, vamos pensar aqui, que além dessa ideia de sim, de afirmação, me dijo que sim, me disse que sim, também esse si com acento significa que é um pronome pessoal reflexivo. Se isso na herida a si mesmo, a si próprio. Diferente desse si sem acento, que significa que é uma conjunção condicional. Terminei de explicar para vocês. Se lo hubiera sabido, não vengo. Se eu soubesse, né? Olha, se eu soubesse, eu não teria vindo. E ou então, a conjunção interrogativa. Não sabia se iba venir à festa. Eu não sabia se você ia vir à festa. Então, resumindo, o si sem acento é uma conjunção, tá? Ok? Já o si com acento pode ser um advérbio de afirmação, tipo sim, ou pode ser um pronome no sentido que você diz a si mesmo, reflexivo. Também existe o se com acento, que é diferente do se sem acento. O se com acento vem do verbo saber, yo sé, repita comigo, yo sé, tu sabes, ele sabe, nós sabemos, vosotros sabeis, eles sabem. Então, quando você diz assim, yo sé, olha como é que escreve. Tem que ter o acento para mostrar que é o verbo, do verbo saber. Assim, olha aqui, ser obediente, verbo ser. Então, veja, o ser aqui é igualzinho ao ser aqui, só que este é do verbo saber e este é do verbo ser. Ok? Presta atenção nisso. E esse si aqui é um pronome pessoal. Como assim? Se lo dijo yo. Se lavou las manos. Então, você vai usar esse si enquanto pronome. E ele é um pronome pessoal. Eu quero dizer assim, ele lavou as suas próprias mãos. Ele se lavou, melhor dizendo. Ele se lavou. Esse si aí, que é um pronome pessoal, você não vai colocar o acento. A gente já viu isso, mas eu vou revisar, tá bom? Olha só, toda vez que a gente utiliza, a gente chama de advérbios interrogativos, e esses advérbios, eles estão ou dentro de uma frase interrogativa ou exclamativa, repetindo, esses advérbios vêm dentro de uma frase interrogativa ou exclamativa, ele recebe esse acento. Ele tem a função de ser enfático. Esse acento que é chamado de la tilde diacrítica ou acento diferencial. Então, veja, existe o como com acento e existe o como sem acento. Observaram que aqui está dentro de uma frase interrogativa e aqui não está? Donde existe com acento e existe sem acento. Observem que o donde aqui está, donde estuviste allí, está dentro de uma frase interrogativa. E aqui não, donde me tratam bien. Quando sucedió? Quando é um advérbio interrogativo, ou seja, está dentro de uma frase interrogativa, tem que receber o acento diferente daquele que não vem dentro de uma frase interrogativa. Quando menos te lo esperabas.
Que foi isso? O que tem o que com acento, quando ele for um advérbio interrogativo. E aqui, ó, es que no sé, ele não vai ter o acento. Como com acento e como sem acento. Eu já expliquei lá em cima esse como. Ah, mas aqui está dentro de uma frase exclamativa. O quanto, dentro de uma frase exclamativa, diferente do quanto aqui, que não está dentro de uma frase exclamativa, já sabe que não são uns quantos. Aqui se lo dijiste, interrogativa, diferente daquela que não está dentro de uma frase interrogativa, a quem me perguntou, qual de ellos és tu novio? Qual? Tal para qual. Então, resumindo, você vai usar o advérbio dentro de uma frase interrogativa ou exclamativa. A gente vai colocar o quê? Latílide diacrítica. O que é latílide diacrítica mesmo? O acento diferencial, que é diferente das outras, da utilização desse advérbio em outra situação que não seja interrogativa ou exclamativa, porque nessas outras situações não vai ter que ser acentuado. Valeu? Revisando, e é para vocês completarem, né? Eu já sei que vocês já têm aqui alguns lá anotados no caderno de vocês, agora eu trago mais. Vamos lá? Esse aqui mesmo eu não tinha dado ainda, ó. O te pronome diferente do te substantivo. Olha, te pronome é aquele assim, ó. A mim me gusta, a ti te gusta. É esse te aqui, ó. A ti te. Repetindo, a ti te. O te é esse aqui, sem acento. Mas se eu digo assim, eu quero te, eu quero chá. O chá vai ter o acento, tá vendo aqui? O te, que significa chá, que é um substantivo, tem que ter o acento diacrítico. Esse aqui vocês estão carecas de saber, o tu sem acento e o tu com acento. O tu quer dizer teu, tua. O tu com acento é tu mesmo. Isso aqui também estão carecas de saber. Ele sem acento quer dizer ó. Ele com acento quer dizer ele. O se, também já sabem, né? É equivalente a esse mi. A mi, me, a ti, te, a ele, se. É o pronome. Diferente do verbo ser ou do verbo ser. Ser mais listo, seja mais listo. Ou do verbo saber. Eu sei tudo, eu sei tudo. Já tinha explicado isso aqui para vocês, estou só revisando. Mas, conjunção, que significa o nosso mais também sem o i, ou então porém. E o mas, advérbio, a ideia de soma, eu quero mais bolo, eu quero mais pastel. O mi sem acento é diferente do mi com acento. O mi sem acento quer dizer meu livro. Este é mi libro, não tem acento. Mi livro, mi quaderno, mi cama, mi camisa. Diferente do mi com acento, que você vai dizer assim, traga isto para mim, que significa mim, ok? Mi quer dizer meu ou minha, se não tiver o acento. Mas está com acento, vira o quê? Mim. Existe o si sem acento, a gente já viu, eu estou só revisando. Com o si com acento. O si com acento quer dizer o quê? A afirmação, sim, eu quero. E o si, conjunção condicional. Se queres trabalhar, va tener que estudar. Se você quer estudar, trabalhar, você precisa estudar primeiro, ok? O de, que é preposição, tipo dulce de leche. Diferente do de é livro ao ninho, de o livro para o menino. Então, o de sem acento é a preposição e o de com acento é o verbo do verbo dar. Repassando esse mesmo assunto, a gente vai ver dentro de frases, como é que eles aparecem, né? Esses monossílabos com latilde, sem latilde, ou seja, com acento diferencial, sem acento diferencial. Veja, ó, dile que me dê isso. Foi o que foi dito aqui, gente. Diga a ele que me dê isso. Ou seja, esse de está acentuado porque vem do verbo dar. Diferente de el libro de língua, o livro de língua, não tem acento. Me lo contou ele. Ele que foi que me contou. El libro de língua, o livro de língua. Quero mais. Gritou, mas nada le oyó. Ou seja, gritou, mas, porém, ninguém lhe escutou. Es para mim, com M no final. Que é diferente de mi libro de língua, meu livro de língua inglesa. Já lo sé, já sei. Ser mais amável, seja mais amável. Diferente de
Yo se lo adverti. Eu avisei para ele. No se peina nunca. Tipo, yo me peino, tu te peinas, ele se peina. Eu me arrumo, tu te arrumas, ele se arruma. Não tem um acento. Você botou a si mesmo, em si mesmo. Se quero, sim. E aqui, toma ali. Se te apetece, toma, se você quiser. E não tomes tanto té, não tome tanto chá. Te han invitado, te convidaram. Pronome, né? E aqui, tu, quer dizer o quê? Tu é tu, pronome pessoal, diferente do és tu padre. É teu padre. Lembrando que tu, sem acento, pode ser teu pai, tua mãe, tu padre, tu madre. Viram que pode ser usado para os dois, tanto no tu padre como tu madre? Tô vendo aqui que tá substantivo, que tá errado, viu, crianças? Consertem. Os outros todos estão corretos, aqui tá errado. Aqui é pronome, tá? Esse aqui vai ser substantivo, que significa achar. Consertem aí. Foi erro de digitação. Agora, abram na página 72, que eu vou ensinar vocês como vocês vão usar o porquê. Tá? Na verdade, existem 5 formas em espanhol, porém, eu vou trabalhar com vocês somente 3 formas, tá? Acompanha aí que tem no livro de vocês, que é o seguinte. Embora eles tenham repetido aqui, ó, 2, tá vendo que os dois são iguais? É como se fosse uma regra só. Então, 1, 2, 3. Eu terminei de dizer que toda palavra que a gente utiliza para fazer pergunta, ele deve ser o quê? Ele deve ser acentuada. Então, veja, ó, porque separado com acento, a gente utiliza para fazer o quê, crianças? Para fazer perguntas, tá certo? Porque a guerra tem que ter o acento. Por quê, gente? Porque eu tô fazendo pergunta. Só que preste atenção que ele é separado do quê? Tá bom? Então, repetindo. Eu vou utilizar o porquê para fazer uma pergunta. Eu tenho que usar esse porquê separado com acento. Então, eu posso fazer uma pergunta direta, como eu posso fazer uma pergunta indireta, não importa, não importa. Se é direta ou sem direta, tá fazendo uma pergunta, eu vou usar esse porquê separado com acento. Eu disse que é como se fosse um só aqui, não foi? Beleza. Olha, e quando é que eu vou usar esse porquê junto, sem acento? Veja, eu usei para perguntar o porquê separado com acento e vou usar o porquê junto, sem acento, para responder. Repita comigo. Separado com acento para perguntar. Junto sem acento para responder. De novo. Separado com acento para perguntar. Junto sem acento para responder. Esse porquê junto com acento, ele é um substantivo, né? Significa qual é a causa, qual é a razão, qual é o motivo, né? E ele vai vir sempre com esse artigo el antes. Por exemplo, muitos filósofos estudam o porquê da guerra. Então, repetindo, gente, aí na quinta questão, na página 72, na parte que estiver fazendo pergunta, como é que vocês vão fazer? Como é que vocês vão fazer? Vamos botar o porquê separado com acento. Coloca. Tô esperando. Coloca, coloca, coloca. Agora, onde estiver respondendo, vocês vão fazer como? Porquê junto, sem acento. E quando a gente estiver com esse ele aqui, ó, que aparecer esse ele, a gente vai fazer como? Porquê junto com acento. Então, fica assim, ó. Porquê se escreve porquê e porquê. Então, aí vocês vão colocar porquê separado com acento. Depois, porquê separado com acento, depois porquê junto e depois porquê junto com acento. Aí tem, cada forma indica funções gramaticais diferentes. Quando tiene a função de substantivo, se escreve porquê junto com acento, coloquem. Porquê junto com acento, botaram? Beleza. Em uma só palavra e com acento. Para perguntar se usa porquê, é o porquê separado com acento. Para responder, devemos utilizar a forma porquê junto sem acento. Valeu? Esse assunto é um pouco chato? É. Mas, assim, na verdade, o que mais cai é essa parte aqui que a gente vai trabalhar, que é chamado heterotônico, ou seja, palavras que têm a sílaba diferente. A gente já trabalhou isso na aula passada. Eu trouxe uma listinha bem pequena e agora eu tô trazendo mais.
Porque se cai mais, a gente tem que estudar mais, beleza? Pega o caderno aí, vamos aumentar aquela listinha da semana passada. Vamos lá, anotem, ó. Em português a gente fala euforia. Em espanhol a gente fala eufória. Em português a gente fala filantropo. Em espanhol você vai falar filântropo. Em português você fala democracia. Olha a força no i, na última sílaba, cia. Em espanhol você vai falar democracia. Desnível em português, em espanhol, desnivel. Polícia em português, em espanhol, policia. Mas a gente fala nível. Como é que fala em espanhol? Nivel. Diplomacia, diplomácia. Éden, edém. Elogio em português, em espanhol, elogio. Ó, elogio. Em espanhol, elogio. Força no lo. Epidemia. Em espanhol, epidemia. E aqui, olha, gente, olha o tamanho dessa lista. Pois é, por isso que cai muito, porque a listinha não é pequena. Então, acompanhe. Eu só vou ler como é que fica em espanhol, tá bom? Herói, acompanhem, por favor, e repitam se for o caso. Herói, vejam a sílaba, ela está em negrito, marcando onde vocês devem colocar força na hora de falar. Hidrógeno, imã, imbécil, impar, em português, ímpar, em espanhol, impar, leucemia, mediocre, medíocre, em espanhol, mediocre, micrófono, missil, em português, míssil, em espanhol, missil, nitrógeno, nibel, que a gente já tinha visto aqui, então no caderno não precisa repetir, né? Nostalgia, ortopédia, oxígeno, psicópata, em português, psicopata, olha a força no pá, em espanhol vai ser no có, psicópata. Na verdade, esse P praticamente não aparece em espanhol, eles falam psicópata. Régimen, em português, regime. Em espanhol, régimen, em português, rubrica, ok? Repetindo devagar. Rubrica. Em espanhol, rúbrica. Taquicardia, teléfono, terapia, textil, tráquea. Essa é a parte que mais cai no Enem, então vocês vão fazer o quê? Vão estudar. E aí, chegamos ao final da nossa aula. Gente, não esquece de comentar lá embaixo. Eu pedi para vocês colocarem o prato que vocês gostariam de experimentar. Se vocês fossem na Espanha um dia, coloquem lá, eu vou olhar, tá bom? Um beijo, um abraço, morrendo de saudade de vocês e até semana que vem. Lo quiero,